Olá, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? A turminha A, B e C, as turminhas da tia Lu e da tia Tiane, nós estamos aqui torcendo para que vocês estejam muito bem, que estejam guardadinhos em casa, estudando e aprendendo bastante com as nossas aulas. Meus amores, nesta terça-feira, dia 9 de junho de 2020, a gente tem aula de ciências. Então, por favor, peguem o livro de vocês de ciências e coloquem nas páginas 14 e 15. Vamos fazer correções das nossas atividades que foram propostas na semana passada. Ok? Nesse primeiro momento, correções. Que mesmo que nós estudamos na semana passada? Quem lembra? Tia Lu está esperando, respondam aí em casa, ok? O que nós vimos na semana passada? A gente viu 2 sentidos do corpo humano, foi isso? Quais foram os 2 sentidos vistos na semana passada? Foram os sentidos do olfato e o da gustação? Exatamente. Nós falamos sobre estes 2 sentidos, lembram? O que nós falamos sobre eles? Falamos que eles são capazes de nos fazer perceber situações de cheiros e de sabores, né? Como também são capazes de nos fazermos perceber situações de perigo. Além disso, a gente falou da estrutura do corpo que é responsável por cada um desses sentidos. Mas agora a gente vai fazer as correções das atividades que foram propostas na semana passada, que vocês ficaram para responder na casinha de vocês. Vamos lá? Acompanha aí com a tia Lu. Nessa primeira questão, o que ela está pedindo? Muitas vezes usamos os sentidos de maneira conjunta. Como seria esta situação de usarmos os sentidos de maneira conjunta? Neste exato momento que vocês estão vendo este vídeo, vocês estão usando 2 sentidos de maneira conjunta. Quem são esses sentidos? É o sentido da audição, né? Que a gente está ouvindo aqui a tia Lu falar, e o sentido da visão, que estão vendo e ouvindo. E como já sabemos, em muitas vezes, né, em muitas situações do nosso dia a dia, a gente utiliza até mais de 2 sentidos ao mesmo tempo. Diversas situações do nosso dia, somos capazes de utilizar mais de 2 sentidos ao mesmo tempo. Nesta questão, pede que você pinte os sentidos que podemos utilizar em cada situação. Em as situações de observarmos uma chuva, nós somos capazes de utilizar mais de um sentido? Sim, né? Aí pediu que você pintasse que sentidos utilizaríamos observando uma chuva. É uma questão pessoal, a tia Lu não tem como dizer que é o sentido do tato ou o sentido da visão. Isso é uma questão pessoal, é de acordo com o que você percebeu. Na situação de tocar um pandeiro, quais são os sentidos que a gente utiliza nessa situação? Será que é mais de um sentido ou apenas um? Também, pessoal, você que responde como e da maneira que você entendeu. Quando a gente vai tomar banho, pega o sabonete e passa no nosso corpo. Que sentido a gente utiliza nessa situação? Na situação da pipoca, podemos utilizar mais de um sentido? Então, esta atividade é com vocês, ela é pessoal, é da maneira que você compreendeu, da maneira que você está observando. Se a gente estivesse em sala, nós iríamos conferir cada questãozinha, cada resposta e iríamos comentar. Mas no momento ainda não podemos fazer esta interação juntinhos, né? Mas nós temos aqui mais uma atividade, né? Vejam aqui. Os sucos industrializados podem ter diversos sabores. Vamos recordar quais são os sabores dos sucos industrializados?
tem diversos, né? Tem de abacaxi, tem de morango, tem de goiaba, de acerola, de uva, caju. Então, olha só quanta diversidade tem nos sucos de laranja industrializados. Mas essa palavrinha industrializados, a gente já percebe, né, que ele é um suco que fica alguns tempos guardados, que contém alguns corantes, conservantes, e que esse tipo de alimento não é muito saudável, não é muito apropriado para a gente consumir. Então, que a gente tome todos esses sucos, essas diversidades de suco, mas o suco natural, aquele da fruta, que a nossa mamãe compra ali a fruta no mercado e faz o suco em casa para nós, né? A gente dê preferência para o suco natural e evite o suco industrializado. Além disso, pediu que a gente observasse quais os ingredientes contém no suco de laranja. Ele tem água, suco de laranja, açúcar e aroma de laranja. Mas desses ingredientes, quais são os responsáveis pelo sabor do suco? A água, ela tem sabor? Tem? Não, né? Água não tem sabor. Suco de laranja tem sabor? Sim. Açúcar tem sabor? Tem, né? Tem um sabor doce. Aroma de laranja tem sabor? Também tem sabor. Então, responsável pelo sabor do suco da laranja é o suco da laranja, o açúcar e o aroma. Além disso, a gente percebe esse gosto do suco, esse sabor do suco, com dois sentidos em conjunto. O sentido do olfato, né? E o sentido da gustação. Eles dois em conjunto nos permite sentir os sabores com mais intensidade. Quando estamos sem o sentido do olfato, a gente não sente o sabor do alimento com tanta intensidade. Letra B. Resposta da letra A, tá, meus amores? Confiram. Letra B. Quais gostos que o suco de laranja pode ter? Suco de laranja pode ter o gosto salgado? Não, né? Não tem um ingrediente salgado nele, então ele não tem gosto salgado. Pode ter gosto pode ter gosto doce? Claro, tem o açúcar, né? E pode ter um gosto também azedo, por conta da laranja ser uma fruta que tem um pouco de acidez, né? Então a gente pode observar que o suco da laranja tem o sabor doce e o azedo. Resposta da letra B. Conferiram? Então, já que vocês responderam as questões das atividades das páginas 14 e 15, coloca então o CC nessas páginas. CC, dia 9 dia 9 de 6 de 2020. Conferiram? Vamos seguir para o nosso conteúdo de hoje lá nas páginas 16 e 17. Volta e revira. Vocês sabem o que significa essa página, né? Do Volta e Revira? Sim, tenho certeza que vocês sabem, porque todos os nossos livros vêm as páginas do Volta e Revira, que é uma revisão de cada unidade que a gente vê, né? Como estamos na unidade 3, aqui no livro de ciências, a gente vai fazer uma revisão de tudo que a gente já viu durante todo esse período da terceira unidade. Vamos recordar, então. O que é que nós vimos? Como é o nome da unidade 3 de ciências? Estou esperando vocês me responderem, hein? Tia Lu está de olho. Não estou vendo, mas eu espero que vocês respondam. Meus amores, o nome da unidade de abertura da unidade 3 é os sentidos do corpo humano. O que é que nós vimos sobre os sentidos do corpo humano? A gente viu que são quantos sentidos? Digam aí. Vou esperar vocês responderem, hein? É importante que vocês respondam tudo que a tia Lu e a tia Tiane ficam perguntando.
Vamos lá, são 5 sentidos. Qual o nome dos sentidos? A é o tato, né? A visão, a audição, olfato e a gustação. São 5 sentidos que o corpo humano possui, né? O que a gente consegue perceber com estes sentidos? A gente consegue perceber o ambiente que nos cerca, né? Conseguimos também descobrir situações do meio ambiente, perceber como são as pessoas, as cores, os objetos, os sons, os sabores, os cheiros, tudo que contém no meio ambiente, somos capazes de sentir por meio dos sentidos. Não é verdade? Além disso, além de termos visto que o nosso corpo possui cinco sentidos, a gente viu, falamos sobre cada um deles, né? O que nós vimos sobre a pele, sobre o sentido do tato? Que com este sentido, nós percebemos situações de perigo, percebemos temperaturas, percebemos texturas e descobrimos também que a estrutura do corpo responsável pelo tato, quem é mesmo? A estrutura do corpo responsável pelo tato? Exatamente, é a pele que cobre o nosso corpo inteiro. Nós conseguimos sentir ambientes, temperaturas, texturas. E nós conseguimos perceber situações de perigo com este sentido, com o tato? Conseguimos, né? A gente percebe quando algum objeto vai nos machucar, vai nos cortar, porque dói, né? Machuca. Percebemos também quando passamos perto de alguma panela de água quente, a gente consegue sentir aquela temperatura quente e logo a gente se cuida para que não aconteça de queimarmos a nossa pele, né? Então, os sentidos são capazes de nos fazer perceber situações de perigo. O que é que a gente viu sobre o sentido da visão? O sentido da visão, a estrutura do corpo responsável por este sentido. Quem é? Onde que fica este sentido? Ele fica nos olhos, né? Ele é capaz de nos fazer perceber situações de perigo? Sim, a gente consegue perceber situações de perigo com o sentido da visão. Quando a gente percebe que algo vem em nossa direção e que pode encostar e nos machucar, a gente consegue também perceber como que é o ambiente, como que são as pessoas, tudo isso porque a gente enxerga, né? Conseguimos perceber diversas coisas com esse sentido. Ele é um sentido muito importante para nós e a Tia Lu preparou uma aula super especial para a gente conversar sobre as pessoas que têm deficiência visual. Aguardem, porque é daqui a pouquinho, tá? Eu sei que vocês estão curiosos, mas aguardem. Tem muita coisa boa para a nossa aula de hoje. E esse sentido aqui, como é mesmo o nome dele? Olfato. Qual a estrutura do corpo é responsável por este sentido? Qual é mesmo? Tia Lu tá aqui escutando. Digam aí. Exatamente, né? A estrutura do corpo responsável por este sentido, o olfato, é o nariz. Com este sentido, nós podemos perceber situações de perigo também. Quando o que mesmo acontece? Quando a gente sente cheiro de fumaça, né? Sentimos situações de perigo, podemos evitar um acidente, né? Dentro de um acidente doméstico, fumaça, fogo, né? Algum fio queimado. Tudo isso a gente consegue sentir com o olfato. E, além disso, também de alimentos que estão estragados. Sinto que eu vou comer algum alimento, se eu sinto que ele está com cheiro de azedo ou de podre, eu logo desisto de comer e evito de ficar doente, né? Também com o sentido do olfato, eu sinto vários cheiros bons, cheiro de pessoas, cheiro de perfumes agradáveis, cheiro de rosas, de ambientes, né? E também aqueles cheiros podres,
Cheiros desagradáveis também sentimos com o olfato. Este sentido também nos ajuda a perceber com mais intensidade os sabores dos alimentos, né? Ele, em conjunto com a gustação, nos fazem sentir com mais intensidade os sabores dos alimentos. A gente também falou que é um sentido de extrema importância para alguns animais, que muitos animais, com o sentido do olfato, né, de sentir o cheiro do ambiente, ele consegue perceber a sua caça, e aquele animal que seria a caça, ele também sente o cheiro de perigo, e assim ele vai se defendendo e outros vão buscando sua forma de sobrevivência. O que mais que a gente viu sobre o olfato? Vimos muitas coisas, né? Vamos aqui então para o sentido da audição. Onde é mesmo a nossa audição? É aqui, né? O sentido que é responsável pela audição, qual é? As orelhas. Esse sentido nos permite captar os sons, né? Das músicas, dos pássaros, sons também agudos, sons mais fraquinhos, sons fortes, diversos tipos de sons, né? E ele também nos permite perceber situações de perigo. Vamos supor que a gente está em uma situação de perigo e alguém grita e nos alerta que algo vai nos acontecer. Então, com o sentido da audição, a gente logo evita que aconteça algum acidente. Um carro, por exemplo, na rua, ao atravessarmos a rua, não percebemos que ali vem um veículo, mas tem a buzina. Quando o carro buzina, logo a gente também percebe que tem algo perigoso próximos a nós, né? Então, com estes sentidos, a gente percebe ambiente, situações de perigo, e eles são sentidos muito importantes para nós, né? E por último, nós temos aqui o sentido da gustação, o sentido do paladar, né? Esse sentido, ele é coberto por botões gustativos. As bolinhas que estão sobre a nossa língua, a gente chama de botões gustativos. Com este sentido da gustação, nós percebemos 4 sabores iniciais: sabor salgado, o doce, o azedo e o amargo. Além disso, a gente viu que cada parte da nossa língua, algumas partes da nossa língua, a gente sente esses 4 sabores com mais intensidade. Cada parte está responsável por sentir com mais intensidade esses 4 tipos de sabores, né? Qual é mesmo a parte do corpo responsável pela gustação? A nossa boca? Não, né? Não é a nossa boca. É a língua quem sente os sabores, é ela quem é capaz de nos fazer sentir os sabores. Fizemos aqui uma revisão de tudo que a gente viu na unidade 3, mas vamos seguir que a gente tem atividades. Logo de início, vocês têm aqui uma atividade no livro digital. Acessem o livro digital e vejam que atividade é essa, tá certo? Primeira questão. Encontre no diagrama a seguir as estruturas do corpo relacionadas a cada um dos sentidos. Nós temos quantos sentidos? Está aqui na minha mão. Digam aí, quem são eles? Tato, visão, audição, gustação e o olfato, né? 5 sentidos. Quem é a estrutura do corpo responsável por cada um? Quem é a estrutura do corpo responsável pela minha audição, pela minha visão, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato? Então, você vai encontrar cada uma da estrutura do corpo aqui dentro. Aí você vai pintá-las. Nesta outra questão, você vai circular, selecionar as imagens
que alertam para situações de perigo. Nesta situação, as meninas estão caminhando na rua e não percebem o carro, mas o rapaz, ele buzinou. A gente pode perceber que algo perigoso está para nos acontecer, com que sentido? Aliás, isso aqui é uma situação de perigo? Nesta outra imagem, temos situações de perigo, uma mocinha toda confortável, curtindo uma música. Esta comida está podre e o rapaz está sentindo o cheiro. A meninazinha, a garotinha está caminhando sobre a rua e uma bola vem sobre sua direção. Você vai circular onde você acha que é situações de perigo. Mas aqui na terceira questão, você vai dizer que sentidos são usados na situação que você circulou na atividade da questão 2. Teve alguma situação de perigo que foi percebido pela audição? Alguma situação de perigo percebido pelo tato? Pelo olfato? Alguma situação percebida pela visão? Alguém viu alguma situação de perigo que ia lhe acontecer? Alguma situação de perigo percebida pelo sabor? Pela gustação? Onde você tiver identificado, você marca aqui. Questão 4. Observem aqui esta questão 4. Nós temos aqui uma obra de artes. Como é o nome desta obra de artes? É a Cozinha do Vovô, né? A autora desta obra de artes é a Helena Coelho. Foi feita em 2010. É isso? Então, meus amores, esta obra de artes, a gente percebe alguma forma nela? A gente percebe cores? Como que é este ambiente? O que a gente vê nele? Podemos sentir esse ambiente? O que está vindo aqui dessa janela? É um vento forte, né? Vento frio. O que a gente pode sentir aqui neste ambiente? Esse garotinho comendo bolo. O que ele pode sentir? E o vovô fazendo aqui a comida. Quais são as sensações que ele podem ter nesta imagem? Esse gatinho, observem, veja tudo o que a gente tem nesta obra de artes, observe toda. Agora, nós temos questõezinhas que estão relacionadas a essa atividade. Como as pessoas representadas na pintura podem perceber o ambiente? Elas estão percebendo todo o ambiente com letra B. Que sensações elas podem sentir nesse ambiente? Além delas poderem perceber o ambiente, podem sentir também sensações. O que os nossos sentidos nos permitem sentir? Aqui nós temos uma atividade, um vídeo sobre a leitura em braille. Como a Tia Lu falou lá no começo, eu preparei uma atividade que está voltada para a deficiência visual, que é um assunto tão importante e tão presente na nossa sociedade, né? Que a gente precisa dar atenção para que a gente tenha mais conhecimentos e insira essas pessoas com deficiência visual cada vez mais no nosso meio, né? Vamos lá, aguardem aí que a gente vou mostrar para vocês que atividade legal e bacana, cheia de conhecimentos, a gente preparou para vocês. Tia Lu e Tia Tiane escolheu um assunto bem legal para nosso estudo hoje. Aguardem. Pessoal, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a deficiência visual. Vamos falar sobre esse assunto? Então, meus amores, a deficiência visual é um assunto, como eu já falei, muito importante e está bem presente na sociedade em que a gente vive. Por isso, esse assunto merece muito a nossa atenção. Vamos conhecer mais sobre esse assunto, né? Lembram que em uma outra aula de ciências, nós já falamos que todas as pessoas do mundo são únicas e especiais
e que cada um de nós, a gente possui nossas próprias características e que é isso que torna tudo mais divertido? Vocês acham que se cada um de nós possuirmos as nossas próprias características torna tudo mais divertido? Eu acho que é sim. Por quê? Vocês já imaginaram só? Se a gente vivesse em um mundo onde todas as pessoas fossem iguais, tivessem a mesma aparência, se todas as pessoas pensassem também igual, pensassem iguais, se todos tivessem os mesmos gostos, as mesmas atitudes, eu acho que não seria muito bom, não. E vocês, o que que vocês acham? Eu acho que não seria nada divertido, né? Pois é, pessoal, pois é isso. Essas diferenças que nos fazem somar um com o outro, né? Que a gente se completa um com o outro. Isso que torna tudo bem mais divertido. E as pessoas que têm deficiência, elas também possuem suas próprias características. Elas têm as limitações delas, é claro, né? Em algumas atividades, elas têm limitações. Ah, tia Lu, então, essas pessoas com deficiência, elas não conseguem realizar as atividades, é isso? Não é bem assim, tá? Elas conseguem sim, elas conseguem realizar as atividades. Elas têm deficiência, possuem limitações, mas isso não quer dizer que elas não consigam realizar todas as atividades. O que é preciso? O que a gente tem que fazer? A gente tem que adaptar, tem que modificar algumas atividades para que essas pessoas se sintam inseridas e assim elas possam participar de tudo. A deficiência visual pode ser percebida logo que as pessoas, logo que nascem, ou podem ser percebidas no decorrer da vida e pode ser causada por algum acidente, muitas vezes é causada por acidente, né? E como o próprio nome já diz, a deficiência visual é a deficiência da visão, né? É a deficiência que a visão apresenta em algumas pessoas. Mas agora eu quero mostrar umas coisas para vocês. Olhem só. Pessoal, vocês já viram alguma placa dessas em algum lugar? Ah, eu aposto que já viram sim, né? Então, essa placa é uma placa que nos informa que este ambiente tem acessibilidade e que está reservado para pessoas com deficiência visual. Isso significa, né, que esse local ele tem acessibilidade. E é muito importante que os lugares eles ofereçam essa acessibilidade para as pessoas portadoras de algumas necessidades. Aqui é uma placa que está voltada para as pessoas com deficiência visual. Além disso, pessoal, nós temos mais uma outra imagem. Observem aqui. A gente tem a imagem de um rapaz, né? De uma pessoa com deficiência visual. Vocês sabem por que que esse homem ele está usando uma bengala e um óculos? Vocês sabem por quê? Então, é porque essa bengala ela é um objeto, um suporte que vai facilitar muito para que os deficientes visuais eles consigam se locomover, se localizar em lugares que eles não conhecem, como por exemplo, nas ruas, em calçadas e até mesmo dentro de casa, a bengala é um objeto que vai fazer com que ele sinta se tem algum objeto no caminho dele, se ele não vai esbarrar em nada. E o óculos escuro? Vocês sabem para que esse óculos serve? Então, os óculos escuros, eles têm muitas utilidades para os deficientes visuais, porque eles utilizam para mostrar que são deficientes visuais, é um símbolo, né, que muitas vezes a gente vê na rua e logo percebe que a pessoa tem alguma deficiência pelo óculos, né? E assim, algumas pessoas
elas podem oferecer ajuda para as pessoas portadoras da deficiência visual. Além disso, os óculos também servem para proteger os olhos. As pessoas que enxergam, quando a luz do sol encosta nos nossos olhos, o que a gente faz? A gente logo fecha os olhos, né? Ou então a gente coloca a mão sobre a nossa vista para proteger a nossa visão. Mas essas coisas não acontecem quando se trata do deficiente visual, pois como eles não enxergam, né? Então, quando a luz reflete em direção aos olhos deles, eles não sentem. E olha só que a luz do sol, ela pode causar muitos danos para os olhos, causar uma doença chamada de câncer. Viu como é importante que haja uma proteção para os olhos, tanto para as pessoas que têm deficiência visual, como também para as pessoas que enxergam. O óculos é um objeto importante, então, nessas duas situações. Mas também, as pessoas que têm deficiência visual, eles utilizam o óculos por outro motivo. Eles usam esses óculos para se sentirem um pouco confortável. Muitos desses deficientes visuais perderam a visão em acidentes e ficaram com os olhos desfigurados. Então, para que eles se sintam melhor, não sintam vergonha, ou alguns usam para isso, para se sentir mais confortável. Vocês perceberam como tanto a bengala como o óculos escuro são bem úteis na vida de um deficiente visual? Então, mas tem mais coisas, tá certo? Vejam só, mais esta outra coisinha aqui. Estão observando aqui no chão? Vocês já viram uma imagem assim? Aqui, essa imagem é de um piso tátil. Esse piso, ele pode ser encontrado em alguns lugares, né? Alguns shoppings têm, algumas ruas também têm. Uma cidade já aderiram a esse piso tátil. Como é que é o piso tátil? São bloquinhos de alto relevo, né, fixados no chão. Eles servem para que os deficientes visuais eles se localizem e saibam por onde eles estão pisando. E assim, eles se sentem bem mais seguros e também mais independentes, né? E aí não precisam tanto de ajuda de outras pessoas. Mas aqui a gente tem mais uma outra imagem do piso tátil. E esta outra imagem aqui, vocês já viram? Aqui a gente tem a imagem de um semáforo sonoro. Esse semáforo ele serve para que as pessoas com deficiência atravessem a rua com mais segurança. Ele também é totalmente diferente do semáforo que nós somos acostumados a ver, né? Que é aquele sinal, semáforo visual, que a gente visualiza as cores e assim a gente consegue se atualizar, né? Só que esse aí, ele não é visual, ele é sonoro. Ou seja, ele emite sons para os deficientes visuais atravessarem a rua. Eles escutam esse som, que eles têm uma sequência, por exemplo, de uns bips. E aí, eles conseguem atravessar a rua com bem mais segurança. Aqui nós temos esta outra imagem, que se trata de um cão-guia, né? Esse cão-guia, eles são os melhores amigos dos deficientes visuais. Eles podem caminhar com um deficiente visual por horas, passar bastantes horas durante o dia caminhando. E sem contar também, né, que eles são orientados, eles são treinados para levar mais segurança e agilidades aos deficientes visuais. Por exemplo, quando eles estão caminhando pelas ruas com um deficiente visual, o cão-guia, ele já sabe a hora que precisa parar, ele sabe quando deve atravessar a rua. E aí, com essas ações do cão-guia, transmite bem mais segurança para a pessoa que é portadora de deficiência visual. Ele também
ele desvia de obstáculos, né, como de buraco, as lixeiras que tem na rua. Por isso que a gente diz, né, que o cão-guia é o grande parceiro dos deficientes visuais. Mas vocês devem também estar se perguntando assim, uma coisa: como é que os deficientes visuais conseguem ler e escrever, se eles nem enxergam? Mas eles fazem sim esta atividade, eles tanto leem como eles escrevem. Sabe por quê? Porque existe um sistema de escrita e leitura chamado Braille. Existe um sistema de leitura e escrita chamado Braille, né? Que é com que os deficientes visuais eles conseguem ler através do toque. Com a pontinha dos dedos, eles conseguem fazer a leitura, sentindo o toque. Vejam só como acontece aqui, ó. São uns pontinhos também de alto relevo, né? Então, pessoal, aí vocês também devem perguntar, mas como que os deficientes visuais, eles utilizam celulares, tablets? Existe também alguns aplicativos que transmitem, que traduzem as mensagens de texto em áudio, e assim os deficientes visuais acompanham tudo que acontece na internet, ficam sabendo de tudo que rola pelo mundo. E aí, vocês gostaram de conhecer mais sobre os deficientes visuais? Muito bacana, né? A gente aprofundar os nossos conhecimentos e com esse conhecimento a gente facilitar cada vez mais para que os deficientes visuais se sintam inseridos em nosso meio. Como é importante a gente saber mais sobre eles, né? Aqui a gente tem esse vídeo que vocês podem ver no livro digital de vocês, que é sobre a leitura em braille, ok? Em seguida, tem uma atividade. Qual é o sentido usado para fazer a leitura em braille? Eu vou fazer com o tato, a audição, a visão, olfato ou a gustação? Respondam essa atividade. Meus amores, a nossa aula se encerrou por aqui. Boa atividade, respondam tudo direitinho. Tia Lu e tia Tiane aguardam por cada um de vocês, certo? Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente. Um cheiro enorme da tia Lu e da tia Tiane.